Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Esporte. E hoje eu converso de forma online com o atleta Guilherme Kurtz. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Agradeço o convite e a oportunidade de estar falando um pouco sobre o esporte, sobre o atletismo. Guilherme, então você recentemente conquistou 2 medalhas importantes em competições brasileiras, também já participou de torneios internacionais como corredor. Então eu vou começar perguntando um pouquinho sobre a tua carreira. A gente enxerga aí também, atrás de você são muitas medalhas. Então conta, quanto tempo faz que você corre? Como é que começou essa tua paixão pelo esporte? Então, eu tive a oportunidade, a felicidade de estudar no Colégio Tiradentes. O primeiro ano que eu ia ingressar no ensino médio foi bem o ano que o Colégio Tiradentes abriu em Passo Fundo. E lá foi que eu descobri o atletismo, né? Por meio do professor de educação física, que hoje é meu treinador, inclusive, que é o professor Florenal. Ele era professor de educação física no Colégio Tiradentes e mostrou para nós as atividades relacionadas ao atletismo. Nos inscreveu em competições escolares, né, principalmente no JEGS, que é o Jogo das Escolas Públicas do Rio Grande do Sul. E foi onde eu comecei. Eu comecei a me destacar no JEGS, das provas mais rápidas, de 100 e 200 metros. E ali que despertou um conhecimento que eu tinha uma aptidão para o esporte, para o atletismo como um todo. E com algumas vitórias, algumas participações a nível estadual, eu fui cada vez me interessando mais, me interessando também em treinar cada vez mais. E aí, após a conclusão do ensino médio, o Florenal me convidou para continuar treinando. E eu aceitei esse convite e os resultados foram aparecendo, né? Eu ingressei no Colégio Tiradentes em 2009, então já faz um tempo, né? Se Já for ver que fazem 12 anos. que eu pratico atletismo e é algo que tem que ter muito paciência, né? Porque os resultados eles não surgem de uma hora para outra. A gente teve essa paciência e já há alguns anos que eu estou entre os melhores do Brasil e levando o nome de Passo Fundo, não só no Brasil, mas também em países da América do Sul que também tive alguns bons resultados. Já vamos falar um pouquinho sobre esses teus pódios. Guilherme, foi ainda no colégio que você percebeu que poderia ser um profissional do atletismo, um profissional, um atleta de grande rendimento, de alto rendimento, ou ainda não? Não, não, na verdade faz relativamente pouco tempo que eu comecei a ter resultados, sim, bem expressivos, eu digo, a nível nacional e internacional. No colégio era mais como um lazer, realmente. A gente tinha as viagens, isso contribuía bastante para praticar o esporte também. E eu tinha resultados a nível estadual no Colégio Tiradentes, né? Eu fui campeão estadual no GERGS, representando o colégio, mas ainda era algo muito distante, né? Eu via, assim, por exemplo, o Troféu Brasil, que é a maior competição de atletismo do Brasil, eu via algo, era assim, tá participando, um dia era um objetivo, uh, correr ao lado de grandes atletas do Brasil era um objetivo, então, as coisas demoraram realmente, né? Eu não imaginava que ia se tornar o que se tornou hoje. Por exemplo, falar em Olimpíada hoje já começa a ser uma realidade. E Que naquela época legal. não, era algo que eu não imaginava realmente. Então, são coisas que foram acontecendo com muito treino, muita dedicação. As coisas vão, assim, com bastante esforço, a gente consegue alcançar nossos objetivos. Legal, então fala um pouquinho pra gente quais são as tuas principais medalhas, né? No Troféu Brasil você teve 2 medalhas bem importantes, mas fala um pouquinho das principais competições que tu já participou. Então, hoje, atualmente, eu tenho 5 medalhas em Troféu Brasil, né? Eu tive a primeira conquista em 2019, na prova dos 1.500 metros. Eu participo das provas de 800 e 1.500 metros. Então, 2019 foi a primeira conquista, foi assim uma concretização de um objetivo. Como eu disse, era algo muito distante, né? Só participar de uma competição assim era um grande feito. Como os demais outros atletas do estado, eu vejo que eles ficam muito felizes em alcançar o índice para chegar numa competição como o Troféu Brasil. E eu conquistar uma medalha, né? Tá entre os 3 melhores do Brasil, colocar meu nome na história, queira ou não queira, são poucos gaúchos que conquistaram medalhas
o Troféu Brasil até hoje. É um motivo de muita felicidade. Então, em 2019 eu consegui a primeira medalha. 2020, em dezembro, embora a pandemia prejudicou bastante as competições e os treinamentos, em dezembro de 2020 aconteceu o Troféu Brasil em São Paulo. Aí eu consegui 2 medalhas no 800 e 1500. E esse ano, em junho, aconteceu novamente o Troféu Brasil 2021. E consegui 2 medalhas também, 800 e 1500, 2 medalhas de prata, o 800 eu não fui campeão por 1 centésimo, é algo assim muito, muito, muito pequeno, né? Uma distância muito pequena, foi realmente na foto que deu para constatar quem Olha foi o só. vencedor. Mas assim, pensando dessa forma, foi por muito pouco que eu não fui campeão brasileiro, então assim, o melhor do Brasil numa prova, né, de atletismo, competido com todos, não tem categoria, não, é competido com todos os atletas que praticam o atletismo e praticam a minha prova. Então, é algo que é até meio surpreendente para mim hoje, assim, pensar, né, porque eu não imaginava realmente que ia chegar nesse ponto, assim, de pensar, nossa, um dia eu vou ser o campeão do Brasil, vou ser o melhor, né, as pessoas vão me admirar, vão ter como exemplo, é algo muito bacana, assim. Olha só, já te damos os parabéns, né? Com certeza é um feito histórico, como você comentou. Já que você falou ali sobre as modalidades, então nessas competições não tem a questão da idade. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona. Para exemplificar, referente ao Troféu Brasil, não é qualquer corredor que pode participar, né? Então, assim, existem alguns índices, então alguns tempos mínimos que a pessoa tem que alcançar esse tempo para poder participar do Troféu Brasil por meio de um clube também, tem que ter uma questão oficializada, né? Precisa representar um clube, um estado, para participar dessa competição que é a maior do Brasil. Então, nessa competição, realmente são os melhores atletas do Brasil, né? Não tem uma categoria, assim, de tal idade, ou de tal peso, como acontece em outras modalidades. Não. Todos os atletas que alcançaram aquele índice vão participar. Então, por exemplo, na minha prova, esse ano, tinha um atleta que tinha alcançado isso para a Olimpíada. Existem atletas que já foram para a Olimpíada, atletas de todos os níveis, né? Então, é realmente isso, assim, não tem a categoria. E não só no Brasil, né? Em todas as provas que eu participo é também dessa forma, né? Esse ano eu fui convocado para a seleção brasileira, representei o Brasil no Sul-Americano que aconteceu no Equador. E da mesma forma, né, os melhores atletas da América do Sul estavam lá, né? E então tem que dar sempre o melhor, porque a gente sabe que quando chega no alto rendimento, os detalhes fazem muita diferença. E então qualquer erro durante a prova pode fazer a diferença. E como eu disse, no Troféu Brasil eu não conquistei medalha de ouro por 1 centésimo, é algo assim que é uma fração de segundos que pode fazer a diferença na vida de um atleta, né? Ao mesmo tempo que é frustrante, né, pensar que poderia ter a medalha de ouro, também é muito gratificante saber que você praticamente foi o vencedor, né? São tempos praticamente iguais. Com certeza, assim, na hora vem um pouco a frustração, porque ser campeão brasileiro é algo bastante recompensante, ainda mais num país que não dá para negar que valoriza sempre o primeiro lugar, né? Às vezes a medalha de prata ou de bronze é tão valorizada quanto o primeiro lugar. Mas mesmo assim, né? Imaginar da onde que eu saí, por exemplo, putz, eu treino em Passo Fundo, eu uso as pistas de Passo Fundo disponíveis, quando estão disponíveis, quando estão abertas. Então eu uso a estrutura de Passo Fundo e pensar que eu estou competindo hoje de igual para igual com atletas que treinam em grandes clubes do Brasil, que tem uma estrutura bem melhor que a que eu tenho, e não só a estrutura física, mas a estrutura também financeira, de ter um suporte maior, muito. Eu fico feliz com isso porque mostra que em qualquer lugar, qualquer pessoa, quando ela se esforça, ela treina muito, ela abdica de várias coisas, ela pode conseguir chegar em lugares assim que ela nem imaginava, né? Então é um motivo mesmo que tenha sido a prata, mas é uma prata que tem um sabor muito especial, com certeza. Guilherme, qual é o seu melhor tempo? Bom, eu corro 800 e 1500, como eu falei, né? No 800, a minha marca é 1 minuto 46 segundos e 61 centésimos. Para te dizer assim, o que isso representa, que às vezes eu falo um tempo, as pessoas não imaginam se é bom ou se é ruim. Mas
Atualmente eu fiquei a um segundo e 4 décimos do índice olímpico, o que às vezes pode ser um pouco distante, mas não é tão distante assim. É algo que com um trabalho, assim, pensando na próxima Olimpíada, eu acredito que seja razoável de alcançar. Além disso, numa lista de atletas de todos os tempos do Brasil, ela é a 21ª marca, né? Então, assim, entre todos os atletas da história do Brasil, essa minha Nossa, marca de que legal. 46,61 é a 21ª da história. E nos 1.500, que também é outra prova que eu corro, a minha marca é 3:40,66 e essa marca é a 16ª também da história do Brasil, né, dentre todos os brasileiros que já participaram dessa prova. Então, assim, aos pouquinhos, espero estar também melhorando a marca, quem sabe um dia chegar entre os 10 de todos os tempos. E, assim, são objetivos que eu tenho e eu acredito que sejam alcançáveis, sabe? Com certeza. E como você disse, né, já está fazendo história. Para o pessoal de casa, né, nos entender, você falava ali, o pessoal não tem noção do tempo, mas são 800 metros em menos de 2 minutos, né? É muita coisa mesmo. E chega um ponto que cada centésimo faz uma grande diferença, né? Eu, se for pensar 2 anos atrás, a melhor marca era 1:48. Hoje é 1:46. Aí tu pensa, são 2 segundos, mas para nós, do alto rendimento, é bastante coisa, né? Cada segundo é muita coisa. Então, aos pouquinhos, a cada ano eu estou melhorando, assim, desde 2017, todos os anos minhas marcas estão melhorando, então isso quer dizer que meu treinador, que é o Florenal, a gente está no caminho certo e conseguindo cada vez, a cada ano que passa, melhorar e está se destacando a nível nacional e hoje também internacional. Guilherme, falando no seu treinador, professor Florenal, bem, muito reconhecido na área esportiva aqui em Passo Fundo, né? Já mandamos um abraço para ele também, sempre está presente aqui nas entrevistas na TV Câmara. Você possui uma equipe? Você é um atleta individual? Como é que é nesse sentido? Como eu falei, o esporte no Brasil é muito difícil. E falando em atletismo, é mais difícil ainda, né? O esporte individual como um todo, no nosso país, é difícil de ser valorizado, é difícil de conseguir recursos. Hoje eu conto com o apoio do Florenal, que para mim, eu não tenho o que falar dele, ele está sempre disponível, está sempre me ajudando em tudo que pode, as competições que ele consegue, ele também acompanha. E é praticamente seguir o Florenal, né? Eu represento hoje uma equipe de Santa Catarina, realmente pelo motivo de ausência de recursos na nossa cidade. É triste falar assim, putz, o atleta de Passo Fundo, morando em Passo Fundo, treinando em Passo Fundo, não representa Passo Fundo, hoje eu não represento um clube de Passo Fundo. Né? E os motivos são evidentes, assim, que é falta de recursos, falta de apoio e representa uma equipe de Santa Catarina. Mas tem pessoas aqui também que me ajudam, né? No Sofornal eu tenho uma quiropraxista que me ajuda, que é a Érica. Eu tenho um fisioterapeuta que me ajuda, que é o Marlon. Então, mais ou menos são essas pessoas que hoje, assim, me acompanham e que me auxiliam na questão de buscar essa alta performance, né? Buscar resultados cada vez melhores. Hoje, Guilherme, você vive do esporte? É uma profissão para ti? Não, 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 não. Eu sou formado em Direito, eu estudei em Porto Alegre, fiz Direito na URGS. Hoje sou advogado, além de atleta, as pessoas até acham um tanto quanto estranho, né? Mas é muito difícil do esporte, né? Hoje eu tenho um clube de Santa Catarina que me ajuda financeiramente. Tem também a Bolsa Atleta, que é um programa do governo federal também que se você acaba o ano entre os 3 melhores do Brasil, você ganha um recurso lá por 12 meses. Mas são recursos pequenos, assim. Imaginar, por exemplo, um atleta que está entre os uma pessoa que está entre as 3 melhores do Brasil no que ela faz e ter um reconhecimento tão pequeno, né? É de se pensar e ter uma reflexão sobre isso, né? Não consigo hoje viver exclusivamente do esporte, concilio com a profissão, mas o esporte, assim, até me auxilia muito nessa questão do estresse do dia a dia, as viagens relacionadas ao esporte me auxiliam muito. E sigo conciliando, eu acho que é bem tranquilo, né? Em países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos atletas, até chegar num nível alto, eles estudam, estão na faculdade e fazem o esporte.
Então eu acho que às vezes tem essa barreira de só treinar, não que seja algo negativo, mas eu acredito que é importante só treinar no momento que o atleta consiga ter benefícios para isso, né? Até chegar lá eu acho que é muito difícil, mas tem que lutar muito e mudar também a questão cultural do Brasil em relação ao esporte. É verdade, você falou bem, é uma questão cultural. Ficamos na torcida para que isso mude. Guilherme, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, então vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida voltamos então com outras informações, continuando a nossa conversa aqui sobre a tua trajetória no atletismo. Você de casa também, não sai daí que nós já voltamos. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Esporte, que hoje recebe de forma online o atleta Guilherme Kurtz. No primeiro bloco, então, falamos um pouquinho sobre o início da trajetória do Guilherme. Agora eu queria perguntar sobre os teus treinos. Hoje, qual é o tempo que tu dedica para treinar, para se preparar para as competições, Guilherme? Bom, falando em um pouco de rotina, eu treino todos os dias pela manhã, 1, 2 horas, mais ou menos. E à tarde também, às vezes, treino, após a minha rotina profissional, trabalho, em torno de 17h30, 18 horas. E à tarde é um pouco mais rápido, é algo que no máximo leva 1 hora. Mas somando assim, falando em quilometragem semanal, dá na média de 80 a 100 quilômetros por semana, né? Porque as minhas provas elas são mais curtas, né? Eu corro 800 e 1.500 metros. Então a gente preza mais pela intensidade do que pela quilometragem, diferente do maratonista, que às vezes vai fazer muito mais do que eu faço em relação a volume. Mas os treinos eles visam mais a intensidade, porque correr 800 e 1.500 metros tem que ser numa boa velocidade e também conciliar com a resistência. Então, é mais ou menos nessa média, todos os dias e muitas vezes 2 períodos, pela manhã e pela tarde. Você falava no fim do primeiro bloco que com certeza falta estrutura aqui para os treinos, né, também. Então hoje você utiliza qual espaço, né, para fazer as corridas, para treinar? Hoje eu utilizo a pista da Brigada Militar, até se alguém tiver assistido, agradeço pelo bom senso da parte da instituição ou do comandante que abriu as portas durante um período da pandemia. Quando a pandemia foi decretada em março, eu acredito que até agosto de 2020 eu fiquei sem local para treinar. Não tinha uma pista em Passo Fundo disponível, a gente não tem nenhuma pista oficial pública em Passo Fundo, infelizmente. Então a gente depende dessa questão, ou da brigada, também existe uma pista na UPF, mas foi fechada durante a pandemia e não abriu até a presente data. Os treinos eu faço hoje na pista da brigada, e tem uma pista ali de 400 metros, que é oficial. E realizo também treinos em outros lugares, existem estradas de chão aqui próximo a Passo Fundo, que a gente utiliza. Mas realmente, durante a pandemia foi um momento um pouco difícil, que a gente teve que improvisar assim, alguns treinos, porque não tinha opção, né, na cidade para realizar os treinamentos. Guilherme, além das corridas em si, você precisa também ter um preparo físico no sentido de academia. Até tu comentou ali sobre quiropraxia, fisioterapia que você faz. Não é apenas correr em si. É bom se fosse só correr, né? Seria melhor. Mas é preciso, né? Também essa questão, principalmente da prevenção de lesão, porque o atleta de alto rendimento ele leva o corpo além do limite, assim. Os treinos realmente são muito desgastantes e então
O nosso corpo não foi feito para isso, assim, para chegar nesse nível de desgaste. O que faz que essa questão da prevenção, de ter um fisioterapeuta que auxilie, que veja o que pode prevenir alguma lesão, algum exercício, algum fortalecimento. E também a questão da quiropraxia, que é algo que não é muito divulgado aqui no Brasil, mas que auxilia também bastante nessa parte, é fundamental, né, para buscar essa melhora na performance, que é o que o atleta do atletismo busca. É uma briga contra o relógio, né? Cada segundo, cada centésimo, para a gente faz muita diferença. A gente participa de uma competição visando, às vezes, tão importante quanto a colocação é o tempo, né? Existem competições que a gente não se preocupa tanto com a colocação, a gente quer buscar a melhora no tempo, a melhora na marca, buscar um índice, buscar algo além da colocação. E aí a colocação ela se torna uma consequência. Então, realmente, não é só correr, tem a questão também é, da estratégia da prova, né? A prova, por exemplo, 800 dura menos de 2 minutos. Então, é muito rápido. A gente não tem que ter tem que fazer uma estratégia, fazer uma segunda estratégia, uma terceira estratégia. Durante a prova, muitas vezes mudar de estratégia, dependendo do que os adversários fazem. Então não é só corrida, é uma série de coisas. Tem a questão mental também, que é muito importante, né? O atleta saber lidar com a ansiedade, saber lidar com a pressão, são coisas que a gente vai trabalhando assim, e para buscar não ser prejudicado por adversidades, além da corrida, né? Que é o que a gente mais faz, mais treina. Realmente, a gente percebe então que não é tão simples assim. Até nos últimos anos, Guilherme, as corridas de rua se popularizaram, ganharam muitos adeptos. Mas é uma questão bem diferente. Acho que é importante a gente deixar algumas dicas de você, que é um profissional dessa área, que para uma pessoa correr, participar de algumas competições, mesmo que sejam menores, é importante que ela tenha um preparo antes. Com certeza. É importante que buscar, primeiramente, um profissional que entenda, né? Um profissional de educação física formado, que saiba dar as instruções corretas. O que eu vejo muito na corrida de rua é que se popularizou demais, né? Algo muito positivo, porque a corrida de rua ela favorece a saúde, né? A promoção da saúde. Aqui em Passo Fundo, inclusive, são promovidas bastante corridas. Eu participo até de algumas corridas de rua. Em 2019, do aniversário de Passo Fundo, eu ganhei a rústica, né, que é 5 quilômetros, e participo às vezes de algumas corridas de rua quando o calendário das pistas já encerrou. E eu vejo que é muito bacana ver esse crescimento, né, as pessoas muito animadas, muito motivadas, que é o que o esporte faz, né? O esporte ele tem essa mágica das pessoas se apaixonarem. A gente vê hoje os corredores de rua em Passo Fundo que não conseguem ficar, às vezes, um dia, 2 dias sem correr. E é muito bacana eu ver porque a corrida de rua faz parte do atletismo, então eu vejo que isso está crescendo e que é uma esperança assim das pessoas valorizarem mais o atleta, entenderem o que a gente passa, né? O quão difícil às vezes buscar uma melhora no rendimento, buscar melhora na marca, o quão difícil às vezes são os treinamentos, porque aqui em Passo Fundo a gente sofre um pouco o clima, então, e o atleta amador ele consegue selecionar, tem dia que está chovendo, tem dia que está frio, ele não vai treinar. Mas nós, como atletas de alto rendimento, a gente não seleciona o dia, não seleciona se tem um sol, se tem chuva, se tem frio. Aqui em Passo Fundo, está 0 graus, tem que treinar, não tem opção. Então é bacana ver que a corrida está se popularizando e as pessoas estão entendendo mais, né, como que funciona esse mundo do esporte. Guilherme, você acha que as corridas de rua, né, essa popularização que nós comentávamos, já é um primeiro passo para que o poder público passe a valorizar mais esse esporte? Afinal, você comentava que não tem incentivo, né? E infelizmente isso é uma questão muito triste, porque você leva o nome de Passo Fundo para o país inteiro e até internacionalmente. Com certeza é um primeiro passo, né? Hoje eu recebo muitas mensagens de corredores de Passo Fundo, ou às vezes estou treinando na pista e outras pessoas também estão lá.
e parabenizo, acompanho. As competições, a maioria das competições que eu participo, elas são transmitidas, né? Às vezes até transmitidas em canal aberto, ou canal por assinatura, aplicativo, que é muito fácil de assistir. E eu vejo que as pessoas em Passo Fundo, elas estão acompanhando cada vez mais. E com certeza, esse papel da corrida de rua favorece isso, né? E pode ser um primeiro passo. E espero que seja um primeiro passo, mas também para quem pode fazer a mudança, né? Para autoridades, para pessoas para empresários, enfim, pessoas que vejam o esporte como uma ferramenta, né? Como algo que pode dar um retorno, porque não é só o esporte, a gente vê o esporte como alto rendimento, mas é uma questão de mudança social também, né? Eu vejo quantos atletas que às vezes não tinham nenhum recurso, que não tinham nenhuma oportunidade e descobriram o esporte, e com isso mudaram de vida, às vezes conseguiram uma bolsa numa universidade, ou conseguiram um recurso e hoje tem uma vida bacana, se formaram. Então eu vejo que é necessária essa mudança, essa valorização de quem pode valorizar, porque não se restringe só ao resultado em si, mas é um ciclo, É um processo, ciclo assim, né? de coisas que estão englobadas juntos, sabe? E a questão também de inspiração, às vezes para criança, eu recebo mensagens de jovens assim que vê a gente como um exemplo, que também hoje tem o sonho de ser um atleta, de ser um corredor, tem o sonho de chegar no Troféu Brasil, de chegar numa seleção brasileira, e poder estar inspirando essas pessoas é muito bacana, é um motivo de muita felicidade, e poder mudar um pouco essa questão cultural, inclusive da cidade, né? As pessoas hoje em Passo Fundo estão descobrindo o que é ser um atleta de alto rendimento, o que é ser um corredor, o que é participar de competições nacionais e internacionais. Eu fico bacana de poder estar fazendo parte desse processo, que eu espero que continue, que melhore cada vez mais. Com certeza, com essa tua mensagem, a gente agradece também nessa tua participação tão importante na comunidade. Falando em sonho, já que tu comentou sobre isso, qual é o teu agora? É ganhar o Troféu Brasil e depois? O Troféu Brasil é um objetivo ano que vem, né? Porque é uma edição por ano. Mas esse ano os objetivos principais que eu tinha, eu praticamente consegui, era chegar na seleção brasileira no Sul-Americano, seleção brasileira adulta, consegui chegar no Sul-Americano, fui quarto lugar lá, a medalha escapou por pouco, mas também pensar que fui quarto lugar entre todos os atletas da América do Sul foi um resultado legal. Troféu Brasil, né, com certeza, ressaltando, ser campeão brasileiro é um feito que é um objetivo, eu não posso negar, mas hoje eu já consigo pensar, ser mais realista e pensar a longo prazo em relação a Pan-Americano 2023, né, o Pan-Americano vai ser no Chile. Hoje, pelas minhas marcas, eu tenho grandes chances de estar compondo a equipe, estar compondo a seleção, e não só compondo, mas com chances também de chegar bem numa competição desse nível. O Pan-Americano, que acho que as pessoas às vezes acompanham mais que a Olimpíada até. E também 2024. Hoje eu consigo falar assim, de 2024, Paris, Olimpíada. É uma coisa que há 2 anos atrás eu não falava. Eu não falava assim, tenho o objetivo de ir para uma Olimpíada. Assim, tinha o objetivo, mas não era algo ainda real. Era um sonho. Hoje eu já consigo, assim, não é tanto um sonho, mas é um objetivo que eu sei que se eu melhorar um pouco do que eu venho correndo, se torna uma realidade. Então, pensando nesse longo prazo, o sonho principal, né, o objetivo principal é a Olimpíada. Eu acho que o atleta que chegar numa Olimpíada e um atleta gaúcho, treinando em Passo Fundo, morando em Passo Fundo, seria algo que, para mim, motiva de muito orgulho, e também acho que para as pessoas aqui da cidade ter um representante nos Jogos Olímpicos, acho que seria a concretização assim de uma jornada, né, de uma luta assim. Com certeza, eu falo por mim, seria um orgulho mesmo, né, ver um atleta passofundense numa Olimpíada. Então agora, antes de encerrarmos o nosso programa, Guilherme, eu queria que você deixasse algumas dicas
Já que você falava especialmente para os jovens que estão nos assistindo, para quem de repente acha que tem alguma capacidade de se tornar um atleta de alto rendimento, que dicas você dá para quem está começando, para quem quer se tornar um atleta? Bom, acho que a primeira dica é paciência. Eu tive muita paciência nessa trajetória. Estou desde 2009, né, inserido assim, no atletismo. Em 2012 realmente eu comecei a treinar um pouco mais sério, mas é algo que não é de uma hora para outra, né? O esporte individual ele demora, porque o nosso maior adversário somos nós mesmos, né? O meu maior adversário são minhas marcas, são meus tempos. Eu preciso me superar a cada dia, eu preciso. Ninguém vai me tirar da cama para treinar, ninguém vai ficar me incentivando toda hora. Então acho que a primeira coisa é essa paciência e essa vontade de lutar. Eu acho que o esforço é o segundo passo, porque sem esforço a gente não vai alcançar os objetivos. E não só no esporte, acho que na vida como um todo, né? As pessoas que a gente vê que são pessoas bem-sucedidas, se conversar com elas vão contar a trajetória árdua, a trajetória difícil que foi para chegar onde elas chegaram. Então é essa mensagem que eu deixo para quem acredita que tem uma aptidão, acredita que pode chegar, muito esforço, muito treino, procurar também pessoas capacitadas para auxiliá-las, né? Hoje eu tive a felicidade de encontrar um treinador aqui de Passo Fundo que me auxiliou e me auxilia até hoje nessa jornada. E espero que as pessoas também consigam encontrar pessoas assim, pessoas do bem, pessoas bem capacitadas, porque o sonho ele é meu, mas eu divido ele com outras pessoas que sonham junto comigo. Então, espero que tenham mais pessoas para estar junto comigo nessa jornada, outros jovens que consigam também se destacar, porque para mim isso é motivo de muita felicidade, saber que posso estar inspirando outras pessoas para chegar também, quem sabe, numa Olimpíada, né? Guilherme, parabéns pelas tuas conquistas, pela tua trajetória. Com certeza nós aqui da TV Câmara ficamos na torcida também para que você continue nos representando muito bem e agradecemos a sua disponibilidade em participar do nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço também por estar falando um pouco sobre a minha trajetória, um pouco sobre o esporte. E espero que quem assista goste do programa e siga acompanhando, siga torcendo, porque espero compartilhar minha felicidade e minhas conquistas com todas as pessoas que seguem a torcida. Com certeza. Parabéns, Guilherme. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite também ao pessoal de casa que nos acompanhou em mais uma edição do Câmara Esporte, que hoje teve como convidado o atleta Guilherme Kurtz. Uma boa noite e até a próxima semana.